Olá, bom dia. Hoje é 19/7/2025, 19 de julho de 2025. Então, Neemias ele foi muito importante para o povo. Quando ele voltou a primeira vez para reconstruir os muros e as portas e a cidade, as torres, os fornos, ele foi muito importante para fazer o povo voltar a ler a lei, os mandamentos, os estatutos e a fazer concertos e até purificações do povo. Ele foi muito importante. Então Neemias ele tinha um certo cuidado com o povo, porque Neemias queria que o povo não estivesse fazendo aquilo que era contrário à vontade do Senhor, que era a lei, os mandamentos e os estatutos. Por quê? Porque Neemias sabia que toda vez que o povo estava em desobediência, fazendo aquilo que era contrário à lei, os mandamentos e os estatutos, não era bom. Para ninguém, para nenhum deles era bom. Surgia castigo, punições e Deus permitia situações ruins na vida deles. Então Deus foi e sempre usou Neemias. O Neemias tinha um Espírito de Deus sobre ele e ele era um servo de Deus e queria ver o seu povo bem. Então Neemias foi e protestou contra eles quando eles estavam fazendo aquilo que era contrário à lei, os mandamentos, os estatutos. Por quê? Porque Neemias queria o bem do seu povo juntamente com o seu Deus. Deus, ele quer o nosso bem. Deus, ele quer o seu bem, o meu bem, o bem de toda a humanidade. Ele quer que nós sejamos salvos. Ele quer que nós um dia more com ele por toda a eternidade no céu. Por isso que ele enviou Jesus para ensinar o Evangelho, as boas notícias, a vontade dele, e por isso que ele permitiu e fez esse propósito de salvação, de Jesus vir ensinar o Evangelho, ser crucificado e ressuscitar, depois de 3 dias e 3 noites. Então, a vontade dele, o Novo Testamento, é para que o ser humano não viva fazendo aquilo que é contrário à vontade dele, para que o ser humano não seja condenado. Então, isso é amor, isso é cuidado. Então, nós temos que gostar, nós temos que dar valor, nós temos que agradecer a Deus por esse cuidado, dele ter enviado Jesus, dele ter mandado Jesus ensinar a vontade dele e fazer a vontade dele sobre a terra. Então, através de nós seguir o Evangelho, nós somos salvos. Então, Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, através do Evangelho, pessoas são regeneradas, pessoas são curadas, libertas, transformadas e pessoas são salvas. Então, é muito bom o Evangelho para a humanidade. Então, tem vários e vários órgãos que estão envolvidos dentro do Evangelho e da vontade de Deus, da palavra de Deus. Direitos humanos, órgãos e instituições que são de acordo com a palavra, direitos humanos, aí tem hospitais, aí tem várias e várias coisas que é de acordo com a palavra, tem a justiça, tudo isso para o bem, para manter um certo controle e para que nós sejamos protegidos, cuidados, para que nós sejamos protegidos, para que nós recebamos um certo cuidado. Por isso que existe. Então, por quê? Por causa da vontade de Deus. Porque se não fosse a vontade de Deus, estava todo mundo em uma situação ruim. Tanto com quem é de classe alta, ricos, milionários, como pessoas pobres estavam em situações muito, mas muito ruins. Então, Neemias, ele tomou essa atitude. Por quê? Porque Neemias estava cuidando do seu povo. Então, Neemias 13, versículo 19. Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, quer dizer, antes do sábado, já na sexta-feira, que a sombra já estava escurecendo e entardecendo, ordenando eu, as portas se fecharam. Por que ele fechou a porta? Porque ele não queria que o povo estivesse em desobediência. E mandei que não as abrisse até passar o sábado, porque eles não queriam que o povo desobedecesse a lei, os mandamentos e os estatutos, para a ira de Deus se retirasse dele, para que Deus não usasse a ira dele sobre eles. E pus às portas alguns de meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então ele não queria que nenhuma carga entrasse no dia de sábado, para eles não desobedecerem a lei, os mandamentos e os estatutos. Então os negociantes e os vendedores de toda a mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Então isso foi bom, porque através disso eles não estavam mais
desobedecendo essa atitude, essa decisão. Só que hoje em dia as pessoas têm um livre-arbítrio de fazer uma vontade de Deus. Só que tem coisas que se o ser humano fizer, aí há consequências, há prisões, há doenças sobre o corpo da pessoa, há coisas ruins. Por isso que a pessoa tem que pensar antes de tudo que for fazer.